Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa. Pessoal, vamos agora resolver uma prova completa da área fiscal, concurso para auditor fiscal de tributos municipais do município de Fazenda Rio Grande. Pessoal, prova aplicada pelo Instituto Unifil no ano de 2023, pessoal. Então temos aí cargo auditor fiscal de tributos municipais, período da manhã foi aplicada, concurso número 2, 2023, Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Eu coloquei na tela aí bem estruturado para você a capa da prova. Então tinha lá 10 questões de português, vamos resolvê-las agora, 10 questões de matemática, 10 de informática, 10 de conhecimentos gerais e atualidades e 20 de conhecimentos específicos. Neste momento, vamos resolver todas as 10 questões de língua portuguesa. Uma dica que eu dou, eu vou passar o texto, vou passar as questões, e se você quiser ir dando pause ali, parando o vídeo, lendo o texto, e quando aparecer a questão, pausar o vídeo e resolver a questão, bacana também para você ver como será o seu desempenho, como seria o seu desempenho se você estivesse nesse momento realizando a prova, tudo bem? Combinado? Então vamos avançando aí, vamos avançando para resolver a prova de auditor fiscal de tributos municipais, prova de português, prova de auditor fiscal de tributos municipais de Fazenda Rio Grande. Vamos lá! Então temos aí o texto na tela, bem estruturado para você. É o início, tá, pessoal? O início do texto, tá? Nas próximas páginas aí, nós veremos o restante do texto, tá? Então, o texto começa assim, ó. Língua portuguesa lá. Leia o texto para responder as questões. E aí, o título do texto é uma pergunta. Por que a moeda brasileira se chama real? E aí ele começa ali. Real, entre aspas, no sentido de realeza, era a moeda adotada por Portugal e suas colônias desde a época das grandes navegações. O plural era réis, de onde vem a expressão conto de réis, que equivale a 1 milhão de réis. No Brasil, o real português vigorou dos tempos coloniais até 1942, no auge do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, o primeiro parágrafo está encerrado. Segundo parágrafo. Àquela altura, a inflação já tinha comido tanto o valor do velho real que a unidade básica da economia era o R$1.000. Mir-réis, chamados de mir-réis na época, na fonética daqueles tempos. Getúlio, então, instituiu uma nova unidade monetária, o cruzeiro. Este, um nome 100% nacional, referindo-se ao Cruzeiro do Sul, a constelação mais distinta do nosso hemisfério. E cada cruzeiro valia R$1.000, tá? Então, ele fecha aí o segundo parágrafo. A partir dali, porém, a inflação só fez acelerar. Nos 25 anos entre 1942 e 1967, tivemos inflação de pelo menos 2 dígitos em 23. Ou seja, desses 25 anos, lá de 1942 a 1967, 25 anos, em 23 deles, a inflação teve pelo menos 2 dígitos, tá? Então vamos avançando. O 1.000 cruzeiros já era a nova unidade monetária. O 1.000 cruzeiros já era a nova unidade monetária. A ditadura militar, então, mandou cortar 3 zeros. E aí uma nova moeda. Surgia o Cruzeiro Novo. Mas faltou combinar com as nossas equipes econômicas. A ditadura seguiu imprimindo dinheiro para encher o país de obras. O Banco do Brasil, para você ter uma ideia, tinha o poder de fabricar moeda. Se o governo precisasse de dinheiro para fazer uma hidrelétrica ou para pagar o espumante das festas, pedia para o Banco do Brasil imprimir notas.
pagava tudo e beleza. O que podia dar errado? Vamos avançando, pessoal. A resposta para essa pergunta, o que podia dar errado, está ali, ó. Tudo podia dar errado. É claro. Olha só, e ele explica. Quando você enche a praça de dinheiro, ou seja, você vai imprimindo dinheiro e enche o país de dinheiro, a praça de dinheiro, o próprio dinheiro vira carne de vaca. Perde valor. A essa perda de valor, você sabe, damos o nome de inflação. E a inflação saiu dos 2 dígitos, foi para 3 dígitos. Mais de 100% ao ano. Hora de mudar a moeda de novo. E aí, em 1986, o governo Sarney aposentava o cruzeiro e inaugurava o cruzado. Como estamos falando de nome de moeda aqui, vale um adendo. Cruzado era a moeda de prata que Portugal usava na época das grandes navegações. Nisso, a equipe de Sarney, encarregada de dar nome à nova moeda, matava 2 coelhos. Primeiro, usava um nome com estofo histórico e que, ao mesmo tempo, não soava alienígena, já que lembrava a denominação da moeda anterior. Né? Então, tinha um estofo histórico e também não era um nome muito estranho. E aí, bom, os desmandos financeiros do Estado seguiam de vento em popa. Em 1987, a inflação chegou perto de 500%. Em 1988, passou de 1000%. Em 1989, roçou os 2000%. Hora de trocar de moeda de novo. Chegava o cruzado novo. Em 1990, Fernando Collor assumiu e determinou que o cruzado novo voltasse a se chamar cruzeiro, por questões estéticas e para deixar seu glorioso confisco à poupança mais didático. Os cruzeiros circulariam livremente. Os cruzados novos ficariam retidos. Só uma baboseira linguística para fazer com que o pior plano econômico da história do país parecesse menos patético do que era de fato. E aí vamos avançando, galera. Vamos avançando para finalizar aqui, ó. Por essas e outras, Collor acabou saindo. Deixou no lugar o vice, Itamar Franco, e uma inflação que em 1993 chegaria ao seu maior valor histórico, 2.477%. Itamar, que entendia tanto de economia quanto de penteado, propôs a seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, prender, ó, abre aspas, porque aí são palavras do Itamar Franco, tá? Prender o Abílio Diniz e congelar os preços. Abílio, então dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, deveria ser preso na cabeça do então presidente, Itamar Franco, para deixar de aumentar preços, como se quem criasse inflação fosse quem comercializa produtos e não quem imprime moeda. Agora vamos avançando, pessoal. Em 1994, enfim, a equipe de FHC, Fernando Henrique Cardoso, lançou o Plano Real. Não foi um simples corte de zeros. Houve um trabalho que envolveu o saneamento das contas públicas, com cortes violentos de gastos, de modo a controlar a própria emissão de moeda, e mais tarde, a partir de 1999, com a adoção do regime de metas de inflação. Grosso modo, esse regime diz que, se a inflação subir além de um patamar aceitável, deve-se aumentar os juros básicos da economia. Os juros altos freiam o consumo e os financiamentos bancários. Isso esfria a economia, passa a circular menos moeda e o valor do dinheiro se mantém. É por isso que, desde a década de 1990,
o risco de hiperinflação caiu a zero. Por que o real ganhou esse nome? Porque ele matava dois coelhos também. Tem um fundo histórico, já que é o nome da moeda anterior ao cruzeiro, e remete à ideia de uma moeda com valor real. E aí finalizamos esse texto que traz aí pra gente um cenário da economia do Brasil, com vários planos econômicos que não deram certo, troca de moeda, vários governos imprimindo moeda e isso causando uma hiperinflação, ou seja, inflação com 2, 3, 4 dígitos, e isso ao longo da história. E aí no final, nós temos que a partir de um plano econômico, um plano ali equilibrado, que não era um simples, como ele fala no texto. Ó, ele fala ali no texto, ó, que não era um simples corte de zeros, não foi algo pensado, ó, houve um trabalho que envolveu o saneamento de contas públicas e tudo mais. Ou seja, a coisa não era tão simples você conter a hiperinflação. Não é simplesmente imprimir moeda, tá? Não é simplesmente imprimir dinheiro, né? Não é simplesmente imprimir dinheiro, não é simplesmente cortar zeros, não é simplesmente você trocar a moeda. Não, é um trabalho de saneamento das contas públicas. E aí, com isso, o Brasil conseguiu conter a hiperinflação. Então, um texto aí que a gente passeia pela história das moedas no Brasil aí. Tranquilo? Beleza? Então, vamos avançando e ver aí as questões, então. Primeira questão. De acordo com o texto, é possível afirmar que... Então, pessoal, letra A. Imprimir moeda pouco influencia na economia e na inflação? Será que é isso? Letra B. Inflação é um bom fator para a economia, já que refaz a moeda? Letra C. O plano econômico do país precisa ser pensado e estudado com cautela e responsabilidade. Letra D. Itamar Franco criou o Plano Real e Fernando Henrique Cardoso deu continuidade. O que vocês acham? Pessoal, letra A não é. Imprimir moeda pouco influencia na economia? Não, negativo. Quando você imprime moeda, ele falou lá no texto, quando você imprime moeda, você aumenta a inflação. Portanto, não é a letra A. Letra B, inflação é um bom fator para a economia, já que refaz a moeda? Não, pessoal. Essa afirmativa é falsa também, porque no texto ele traz a inflação muito alta, a hiperinflação, né? A inflação muito alta, em decorrência aí da má gestão, né? Ele fala dos cortes de zeros, deixa subentendido ali que há uma falta de planejamento. Quando ele fala do Itamar Franco, que entendia tanto de economia quanto do seu penteado, está querendo dizer ali que era uma pessoa que não entendia de economia. Então, a inflação não é um bom fator para a economia, porque a inflação, você está elevando os preços, né? Então, preços muito altos, as pessoas não conseguem ter acesso a itens básicos, certo? Então, a inflação não é um bom fator para a economia. Além do mais, a inflação da forma que era, 500%, 1000%, 2000%. Isso não é bom. Letra C. O plano econômico do país precisa ser pensado e estudado com cautela e responsabilidade. Está aqui a nossa resposta. Letra C de casa. Aqui nós temos isso aqui, lá no último parágrafo do texto. Beleza? Letra D. Itamar Franco criou o Plano Real e Fernando Henrique Cardoso deu continuidade? Não, pessoal, ele não fala isso não, que Itamar Franco criou não. Tanto que o Itamar Franco, o que ele fala no texto é que Itamar Franco entendia tanto de economia quanto de penteado, ou seja, não entendia nada de economia. Então, assim, ele não criou o Plano Real. Quem criou lá pelo texto foi o FHC, tá? Tá no último período lá, no último parágrafo do texto. Gabarito da questão número 1, letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Questão número 2 agora. A questão número 2, pessoal, veja ali que ela fala sobre a vírgula, né? O que eu recomendo para vocês aqui agora, nesse momento? Como a gente acabou de ler o texto e já estamos com todas as informações do texto bem fresquinhas, vamos procurar as questões que falem sobre o texto. Vamos lá? Então, deixa essa número 2 aí, que se você olhar nas alternativas, ela fala sobre a vírgula, né?
sobre a vírgula e tal, emprego da vírgula. Então, vamos para outra questão. Vamos procurar a questão que fala sobre o texto. Questão número 3. Pela visão do texto, o que é possível inferir sobre Itamar? Olha só, ele fala sobre Itamar. Olha aqui, ó, Itamar entendia tanto de economia, quanto de penteado, né? Ou seja, não entendia de economia, né? Tá fazendo aí uma ironia. Ele queria prender o Abílio Diniz e congelar os preços. E aí ele ainda fala aqui, ó, como se quem criasse inflação fosse quem comercializa produtos e não quem imprime moeda. Ele continuava imprimindo moeda e achava que tinha que prender o Abílio Diniz, que era o dono lá de uma rede de supermercados, né? O que podemos inferir sobre Itamar? Letra A, ele era um grande entendedor de economia? Letra B, Fernando Henrique era um grande amigo seu? Letra C, ele se equivocou ao pedir para prender Abílio Diniz? Letra D, Abílio Diniz era seu aliado político. Pessoal, letra A diz que o Itamar era um grande entendedor de economia. Não. Ele diz que Itamar entendia tanto de economia quanto de penteado, né? Ele está se referindo aí, então, que ele não entendia de economia, tá? Até se vocês lembram aí do Itamar Franco, ele tinha uns penteados meio esquisitos e tal. Então, é uma ironia que ele está fazendo. Letra B. Fernando Henrique era um grande amigo seu? Não. O Fernando Henrique era um ministro. Pelo texto, a gente não pode dizer isso. Pelo texto, a gente sabe que o Fernando Henrique era um ministro do Itamar Franco, mas não era um grande amigo. Isso não dá para afirmar. Letra C. Ele se equivocou ao pedir para prender Abílio Diniz? Isso aqui. Gabarito da questão número 3 será a letra C de casa. Ele se equivocou, porque não era o Abílio Diniz que causava a inflação. O que causava a inflação, lá no parágrafo que ele fala do Itamar Franco, era a impressão de moeda. E não o Abílio Diniz, que era apenas um dono de uma rede de supermercados. Então ele se equivocou ao pedir para prender o Abílio Diniz. Letra D. Abílio Diniz era seu aliado político? Não, né? Ele pediu para matar o Abílio Diniz. Como é que era aliado? Então o gabarito 3 é a letra C de casa. Beleza, galera? Vamos ver se tem mais alguma questão aí que fala sobre interpretação, compreensão de texto. 4. Matar dois coelhos é uma expressão? Não. 5. Figura de linguagem. Fala sobre figura de linguagem. 6. Fala sobre reescrita. 7. Classificação de sujeito. 8. Sobre reescrita de um texto, de um fragmento, né? 9. Ele dá um pedacinho ali para a gente analisar. 10. Fala sobre verbo. Então, olha aí, galera. Então é assim que a gente faz a prova, pessoal. Lemos o texto. Já estamos com o texto bem fresco na cabeça. Todas as informações do texto estão aqui, ó, bem fresquinho. Vai lá e resolve as questões relativas à compreensão e interpretação de texto. Agora, a gente vai ali fazer as demais questões da prova. É isso. É isso que a gente vai fazer agora. Tranquilo? Pegou a manha? Então a gente lê o texto. Então, com todas as informações do texto fresquinha na cabeça. Vamos resolver agora as questões de compreensão e interpretação. Depois a gente resolve as outras. É essa que tem que ser a tua estratégia. Vamos lá, vamos avançando então. Vamos começar na questão número 2 lá, que a gente deixou para trás. Analise. Questão 2. Em 1987, a inflação chegou perto de 500%. Isso é uma frase, está lá no texto. Assinale a alternativa correta. Correta. Letra A. Após ali, ó, 1987, poderia inserir uma vírgula. Então, ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. Em 1987, a inflação chegou perto de 500%. Isso, pessoal. Isso sim. Isso é possível. O gabarito vai ser letra A. Podemos colocar uma vírgula. Professor, por que eu posso colocar uma vírgula ali? Aquele em 1987, galera, em 1987, isso aqui é um adjunto adverbial. Isso aqui é um adjunto adverbial. Lembra lá da análise sintática? O adjunto adverbial,
O adjunto adverbial exprime uma circunstância. Qual é a circunstância que essa expressão em 1987 está exprimindo? De tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Logo, eu posso afirmar que esse adjunto adverbial de tempo aí, ele, por uma questão de sintaxe, geralmente ele vem no final do período. Quando eu pego esse adjunto adverbial, é para estar na análise sintática, lá no final do período, e coloco ele para o início do período, eu chamo esse adjunto adverbial de adjunto adverbial deslocado. Quando ele está deslocado para o começo, eu posso colocar uma vírgula. Tranquilo? Tranquilo? Belezinha? Sossegado? Então, o gabarito vai ser a letra A. Então, eu peguei esse adjunto adverbial, que geralmente vem no fim, coloquei ele no começo. Ele passa a ser um adjunto adverbial deslocado. Se ele está deslocado para o início, eu posso colocar uma vírgula. Eu posso colocar ou não. Beleza? Tranquilão? Letra B de bola. A vírgula é proibida após 1987? Não, não é proibida. Pelo contrário, eu posso colocar a vírgula. Letra C de casa. O ponto final após a porcentagem está incorreto? Não, pessoal. Se eu estou finalizando o período, eu posso sim colocar o ponto final, né? Após a porcentagem ali, tá errado o ponto final? Claro que não. Estou finalizando o período com o ponto final. Letra D, inflação é sinônimo de infração? Não. Inflação com L é o preços acima, preços elevados. Ó. Inflação, preços elevados. Infração, já infração é eu contrariar regras. Então, quando eu contrario regra, quando eu faço algo contrário a uma regra, eu estou cometendo uma infração. Quando eu elevo preços, estou cometendo uma inflação. Tranquilo? Beleza? Então, questão número 2 aí, gabarito, letra A. Vamos avançando então, galera. Vamos avançando. Já respondemos a 1, a 2, a 3 também. E a número 4, olha lá, ó. Matar 2 coelhos é uma expressão, letra A, denotativa, letra B, conotativa, letra C, real, letra D, literal. Pessoal, ele fala a expressão matar 2 coelhos, aqui, por exemplo, ó, vamos aqui no final, aqui, ó, no final do texto, nós temos aqui, ó. Por que o real ganhou esse nome? Porque ele matava 2 coelhos. Tem um fundo histórico, então isso aqui é o primeiro, né? Tem um fundo histórico, já que é nome da moeda anterior ao cruzeiro. E, olha aqui o segundo coelho, né? Remete à ideia de uma moeda com valor real. Então, o que acontece? Quando eu falo matar 2 coelhos ali, eu estou dizendo que ele se encaixa para 2 situações. Ou seja, eu troco o nome da moeda para real, e aí com isso eu faço 2 coisas boas. Primeiro, uma questão histórica, né? Que ele fala ali no texto, né? Tem um valor histórico, e também com o nome real, algo que tem valor real. Então são esses 2 coelhos. E aí, você vê que essa expressão matar 2 coelhos não está falando assim, que vai matar 2 animais, coelhos. Não é isso, que ele vai matar literalmente 2 coelhos. É uma expressão que está no sentido figurado, galera. Essa expressão matar 2 coelhos, ela está no sentido figurado. Ou seja, não é no sentido real. Ela assume um outro sentido, né? Que a gente chama de sentido figurado. Tá? Isso nós também podemos chamar de sentido conotativo. É quando a expressão ou a palavra foge do seu valor literal, da literalidade, daquilo que está no dicionário. Então, quando ela assume um valor figurado, um valor que não é aquilo do dicionário, chama-se figurado ou conotativo. Por isso, o gabarito da questão 4 será a letra B de bola. Conotativo, galera, é o contrário de denotativo. Denotativo é o sentido literal, galera. Denotativo é o sentido literal.
Aqui, ó, literal denotativo, ó, a letra A e D. Que também seria igual a letra C, sentido real ali, né? No caso de sentido literal, sentido dicionário. Tá bom? Beleza? Então, matar dois coelhos ali no texto está empregado em sentido figurado, ou seja, em sentido conotativo. Gabarito, letra B de bola. Questão de número 5, pessoal. A inflação só fez acelerar. É uma expressão que utiliza qual figura de linguagem? Letra A, hipérbole. Letra B, personificação. Letra C, ironia. Ou letra D, metáfora. E aí, pessoal, a inflação só fez acelerar. Galera, olha só. O que é hipérbole? Hipérbole é a figura do exagero. Hipérbole é a figura do exagero. Eu falo assim, ó, estou morrendo de fome. Eu não estou morrendo. Quer dizer que eu estou com muita fome. E aí eu vou lá e exagero. Eu estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede. Nesse caso aí não temos hipérbole, não temos o exagero, tá? Não temos aqui no caso a figura do exagero, não. Letra B de bola, personificação. A personificação é atribuir a seres que não são seres ou coisas, que não são pessoas, atitudes de seres humanos. Então, quando eu falo a inflação só fez acelerar, quando eu falo de acelerar, eu estou falando de, por exemplo, acelerar um veículo, acelerar, fazer uma corrida, são atividades humanas. Se eu estou num carro e acelero o carro, se eu estou correndo na rua e eu acelero a minha corrida, são atividades humanas. Só que eu digo que a inflação é uma coisa. A inflação é uma coisa. E aí eu digo que a inflação não é um ser humano. Só que eu estou atribuindo à inflação, que não é um ser humano, uma atitude que é de ser humano. A isso nós damos o nome de personificação. Portanto, a letra B de bola é a nossa resposta. Tá? A letra B de bola é a resposta porque eu estou atribuindo a algo, a uma coisa que não é um ser humano, uma atitude de ser humano. A inflação acelera. Acelerar é uma pessoa acelera um veículo, acelera ela mesma, né? Ela vai lá e acelera, correndo, andando. Mas eu estou atribuindo à inflação uma atitude humana. Portanto, o gabarito é letra B. Letra C, a ironia é quando eu digo algo que eu falo ao contrário daquilo que eu estou pensando. Exemplo, nossa, você tirou 0 na prova. Como você é inteligente. Ó, você tirou 0 na prova. Como você é inteligente? Eu estou pensando o contrário. Eu estou pensando que ele é burro. Mas eu digo que ele é inteligente. Então a ironia é isso. E a metáfora, eu preciso ter elementos para comparar. A metáfora é uma comparação implícita. Eu falo assim, o amor é fogo que arde sem se ver. Ó, estou comparando o amor com o fogo. Então, eu estou comparando dois elementos, tá? Eu faço a comparação implícita, é aí metáfora. Beleza? Gabarito das 5, então. Letra B de bola! Vamos avançando, galera. Vamos avançando aí. Vamos avançando agora para a questão número 6. Assinale a alternativa cujo trecho a seguir foi reescrito de maneira que não altere o seu sentido. Então, temos uma questão envolvendo reescrita de texto na tela e bem estruturado para você. Olha só, entre aspas, nós temos lá o trecho que está sendo reescrito, mas faltou combinar com as nossas equipes econômicas. Se você observar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, ele repete tudo. Faltou combinar com as nossas equipes econômicas. Na letra A, na letra B também. Na letra C também. Na letra D também. Ele só muda o início, só muda o conectivo. Ou seja, basicamente, nessa questão, para fazermos a reescrita de forma correta, sem alterar o sentido, precisamos ver qual conectivo é adequado, para substituir o mas. Pessoal, o mas é uma conjunção adversativa. Mas,
porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Portanto, galera, qualquer uma dessas serviria. Dessa forma, na letra A, não é. Dessa forma é conclusivo. Dito isso, também está te dando uma ideia de conclusão, não é adversativo. Sendo assim, também é conclusivo, não é essa a resposta. No entanto, é adversativo, assim como mas. Portanto, no entanto, é a resposta da nossa questão. Tranquilo? Uma questão bem tranquilinha aí de reescrita de texto, beleza? Pessoal, vamos avançando então, vamos avançando a mais uma questão para auditor fiscal de tributos municipais do município de Fazenda Rio Grande. Agora temos uma questão de análise sintática. Vamos lá. Analise. A ditadura seguiu imprimindo dinheiro para encher o país de obras. Assinale o tipo de sujeito presente nesta oração. Sujeito simples, letra A. Na letra B, sujeito composto. Na letra C, sujeito oculto. Na letra D, sujeito indeterminado. Para sabermos quem é o sujeito, primeira coisa, vamos marcar o verbo. O verbo, na verdade, aqui é uma locução verbal. Seguiu imprimindo. A ditadura seguiu imprimindo o quê? Dinheiro. Para quê? Para encher o país de obras. Quem é que seguiu imprimindo dinheiro, pessoal? A ditadura. Portanto, a ditadura é o sujeito. A ditadura é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Ditadura. Pessoal, nós temos aqui um sujeito com apenas um núcleo. Sujeito com apenas um núcleo. Se o sujeito tem apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. Gabarito da questão, letra A. Eu acho que essa era a questão mais fácil da prova. Sujeito composto não é, pessoal, porque sujeito composto tem mais de um núcleo. Sujeito oculto é sujeito também chamado de desinencial. Ou elíptico. É o sujeito que você verifica pela desinência do verbo. Se não tivesse escrito ditadura ali, estivesse assim, ó, seguiu imprimindo dinheiro, aí seria um sujeito oculto. Você poderia colocar como ele ou ela seguiu imprimindo dinheiro. Tá? Então, o sujeito oculto é aquele que não aparece, mas você sabe que ele está ali. E você sabe que ele está ali por causa do verbo, tá? Pela desinência do verbo. Sujeito indeterminado não é, pessoal. O sujeito indeterminado nós temos dois casos na língua portuguesa. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem se referir a nenhum agente ali, nenhum sujeito. Ou então, quando nós temos a partícula C como um índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Portanto, é uma questão simples. Questão 7, gabarito, letra A. E agora vamos chegar na questão de número 8, galera. A questão de número 8, que é a questão que eu trago para você, que eu discordo, acredito que não tem resposta a questão, tá? Não tem resposta. E eu vou explicar por quê. Olha só, questão número 8, vamos lá. Assinar a alternativa cujo trecho a seguir foi reescrito de maneira que não altere seu sentido. Olha só, entre aspas, vamos lá. Houve um trabalho que envolveu o saneamento das contas públicas, com cortes violentos de gastos, de modo a controlar a própria emissão de moeda. E, mais tarde, a partir de 1999, com a adoção do regime de metas de inflação. Ele quer a alternativa cujo trecho a seguir foi reescrito de maneira que não altere o sentido, tá? Olha só, pessoal. Tanto na letra A, B, C e D, ele só muda o verbo aqui do início, ó. Houve, obteve-se, teve, tomou-se. Depois daquele verbo, desse verbo que eu marquei em cada uma das alternativas,
Todo o restante se mantém igualzinho no enunciado. Ou seja, repete, tá? Ele repete tudo e só troca o verbo. E aí você tem que saber qual é o verbo que você pode trocar e colocar no verbo ou, no lugar do verbo ouve. Qual verbo cabe no lugar do verbo ouve? O verbo ouve é a flexão do verbo haver, no sentido de existir. Houve um trabalho, existiu um trabalho que envolveu o saneamento básico. Galera, o verbo haver tem sentido de existir. O verbo haver ali tem sentido de existir. É um verbo impessoal. Você tem que trocar por algum verbo que seja equivalente a ele. Nas alternativas, você não encontra. Olha só na letra A. Você tem ouve. Na letra A, você tem ouve sem H. Não. Na letra B, obteve-se. Não. A letra C, vamos discutir. E a letra D, tomou-se. Também não. Por que eu quero debater a letra C? Porque ele coloca o verbo ter na letra C. Ele põe houve igual a teve. Ou seja, ele põe o verbo teve substituindo o verbo houve. Aí você fala, mas professor, acho que está certo. Como eu falo assim, ó, tem uma cadeira na sala. Ó, verbo ter no sentido de haver. Ó, tem um celular na minha mão. Ó, tem um celular na minha mão. Verbo ter no sentido de haver, posso usar? A questão é, galera, eu só posso usar o verbo ter no sentido de haver, só posso usar o verbo ter no sentido de haver, quando eu estiver numa linguagem coloquial, numa linguagem mais informal, o que não é o caso do texto. Nesse texto, nós temos uma linguagem formal, está falando de economia, olha ali, ó. Houve um trabalho que envolveu o saneamento das contas públicas, com cortes violentos de gastos, de modo a controlar a própria emissão de moeda. E mais tarde, a partir de 1999, a adoção do regime de metas de inflação. Portanto, pessoal, é um texto de linguagem formal, linguagem formal. Eu só posso usar o verbo ter igual a haver. Só posso fazer isso aqui, galera, olha só. Só posso fazer isso aqui quando eu estiver na linguagem informal. Só na linguagem informal. Portanto, nessa questão aí, eu considero que não tem resposta, embora a banca tenha dado como resposta aí a letra C de casa. Isso aqui foi o gabarito preliminar. Mas teve gente aí que entrou com recurso nessa questão. Tranquilo? Beleza? Por causa disso. Porque o verbo ter, olha só, então reforçando para você, o verbo ter só pode ser usado como o verbo haver, no sentido de existir, né? Então o verbo ter como sinônimo do verbo haver, né? Quando for uma linguagem informal, fala assim, ó, tem um celular na minha mão, tem duas pessoas na sala. Uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal. Porém, pela norma culta da língua portuguesa, o verbo haver tem sentido de existir. E o verbo ter indica posse. Então, na língua culta, numa linguagem mais cuidada, o verbo ter é usado para indicar posse. Eu tenho um celular. E aí, se eu quiser dizer que existe um celular na sala aqui, ó, há um celular. Ou existe um celular. Falando de existência. Há um celular. Existe um celular. Eu quero falar de posse. Eu tenho um celular. Verbo ter indica posse. Verbo haver indica existência. Porém, na linguagem informal, que não é o caso da questão, eu posso sim usar ter como haver. Mas na linguagem informal. Tranquilo? Beleza? Então eu julgo aí que essa questão, número 8, não tem resposta. Vamos lá, vamos avançando, galera. Questão número 9. Analise. Por essas e outras, Collor acabou caindo e assinale a alternativa correta.
Então tá lá. Essas e outras, retoma o quão importante foi a reestruturação econômica de Collor. Letra B, essas e outras retoma como Collor entendia bem de economia. Letra C, essas e outras retoma momentos patéticos da presidência de Collor. Letra D, essas e outras retoma as mudanças benéficas que Collor trouxe para a economia. Lá no texto, ele fala que por essas e outras, Collor acabou saindo, né? Então, se a gente voltar lá no texto, ó, ele fala aqui, ó, que o Collor assumiu e determinou que o cruzado novo voltasse a chamar Cruzeiro, por questões estéticas. Ó, ele tinha um plano de confisco da poupança, os cruzados ficariam retidos, uma baboseira linguística, pior plano econômico da história. Então, ele vai criticar o Collor. E aí ele fala, ó, por essas e outras, Collor acabou saindo. Portanto, pessoal, essas e outras retomam quão importante foi a reestruturação econômica de Collor? Não. Letra B, Collor entendia bem de economia? Não. Letra C, essas e outras retomam momentos patéticos da presidente Collor. Isso aqui, ó. Isso que ele fala no texto. Letra D, essas e outras retomam as mudanças benéficas? Não. Que Collor trouxe para a economia? Não. Gabarito da questão 9, letra C de casar. Letra número 10 agora, questão número 10. Uma questão agora envolvendo verbo, galera. Uma questão envolvendo verbo. Questão essa, cobrada no concurso, mais uma questão aí cobrada no concurso para auditor fiscal de tributos municipais do município de Fazenda Rio Grande. Vamos lá. Questão aí para auditor fiscal. Assinar a alternativa que apresenta um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos analisar cada uma das alternativas e ver como está a conjugação de cada verbo e achar o pretérito imperfeito do indicativo. Letra A, deixou no lugar, ó, deixou é pretérito perfeito, ó. Eu deixei, tu deixaste, ele deixou. Pretérito perfeito é uma ação que acabou lá no passado. Então, deixou é pretérito perfeito. Chegaria. Chegaria é futuro do pretérito. Portanto, na letra A nós temos pretérito perfeito e futuro do pretérito. Não é a letra A, então. Letra B de bola. Tem fundo histórico. Ó. Tem é presente. Tem no presente. Presente no indicativo. Já que é verbo ser. Presente no indicativo. Remete é presente do indicativo. E aí nós temos então na letra B de bola tudo presente no indicativo. Não temos pretérito imperfeito do indicativo, não. Letra C. Em 1990, Fernando Collor assumiu. O que é assumiu? Pretérito perfeito, uma ação que acabou lá no passado. Determinou é pretérito perfeito, uma ação que acabou. Que o cruzado novo voltasse. Aqui é modo subjuntivo. Subjuntivo, não é indicativo. Voltasse a se chamar cruzeiro. Chamar está na forma nominal, tá? Está na forma nominal. Então, no infinitivo. Chamar está no infinitivo, na forma nominal do verbo. As formas nominais do verbo são infinitivo, que é o nome do verbo, né? Chamar. Gerúndio, chamando. E particípio, chamado. Tá? Então, as formas nominais do verbo. Então, não é a letra C, né? Não é a letra C. Só nos resta a letra D de dado. Ó. Chegava o cruzeiro novo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Pretérito imperfeito do indicativo. Gabarito, letra D de dado. Chegava é pretérito imperfeito do indicativo. Uma ação inacabada lá no passado. Eu chegava atrasado todos os dias. Não é eu cheguei atrasado. Eu cheguei e acabou. Agora, eu chegava é uma ação
continuada no passado. Tá no passado, mas ela continua, né? Eu chegava atrasado. Chegava o cruzado novo. Eu chegava. Chegava, pretérito imperfeito do indicativo, gabarito da questão 10, letra D de dado. Pessoal, essas foram as 10 questões cobradas para o cargo de auditor fiscal na prova de língua portuguesa, cargo de auditor fiscal de tributos municipais do município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido a resolução dessas questões. Eu espero que você tenha compreendido a resolução das questões. E espero que você aí, que foi fazendo junto, pausando o vídeo e tentando resolver antes de eu dar a resposta, eu espero que você tenha gabaritado essa prova. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!